está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Adore ao Senhor. E Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Declara Ele. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Aleluia! Deus está aqui. Tão certo como eu falo a você, tão certo como você pode me ouvir. Nós temos essa convicção, é nessa convicção que nós caminhamos. Boa noite, minha irmã, meu irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, nós estamos aqui para adorar ao nome do Senhor. Nós, aqui reunidos, e você aí reunido com a sua família. E nós somos gratas e gratos a Deus por isso. E eu quero te convidar nessa noite, em adoração ao nome do Senhor, em exaltação ao nome do Senhor, a que você abra a sua Bíblia no livro dos Salmos, o Salmo 116. O Salmo 116, a partir do primeiro versículo, nós vamos ler alguns versículos, você pode acompanhar comigo. O Salmo 116 diz assim, é um salmo de ações de graças. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Aleluia, aleluia. O salmo que nós partilhamos, ele destaca essa misericórdia de Deus, que é presente na vida de todos aqueles que buscam o seu santo nome. Essa misericórdia não se aparta da minha e não se aparta da sua vida. O salmista, ele continua e diz: volta a minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. As nossas almas podem estar aflitas, as nossas almas podem estar angustiadas. Assim como o salmista, nós podemos ser acometidos ou acercados por laços de morte, angústias profundas podem se apoderar de nós, mas nós, mesmo em tristeza, podemos invocar ao nome do Senhor e o Senhor livra a nossa alma. Eu quero te convidar nessa noite a entrar na presença do Senhor com ações de graça, mas também em confissão, porque aquela e aquele que chega perto do Senhor, que percebe a sua grandeza, a sua santidade, a sua misericórdia, não consegue estar de pé, precisa se curvar diante dessa santidade. E nós podemos fazer isso nessa noite, confessar o nosso pecado, nos sentir mais próximos de Deus, e então erguer a nossa voz, as nossas vozes, em adoração ao Deus que é bom, ao Deus misericordioso. Ore ao Senhor. Deus de amor e de bondade, nós estamos na Tua presença, Senhor. Reconhecemos, ó Deus querido, as nossas limitações e nossas falhas. Reconhecemos, Senhor, o nosso pecado. Reconhecemos, Senhor, que como filhas e filhos Teus, Senhor, muitas vezes nós nos afastamos da Tua vontade, nos afastamos, Senhor, do Teu projeto para nós. Como, Senhor, igreja, nós fazemos isso muitas vezes, Senhor. Como sociedade, nós caminhamos por caminhos tortuosos, ó Deus, e nos afastamos daquele projeto que o Senhor sonhou para nós.
Senhor, mas Tu és misericordioso. É isso que afirma a Tua palavra. Isso é o que afirma o Salmo que acabamos de ler. E quando voltamos o nosso coração para Ti, Senhor, nós somos perdoados, nós somos alcançados, nós somos regenerados, nós somos transformados, ó Deus, e transformados pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Deus. Nós erguemos as nossas vozes nessa noite em adoração ao Teu nome que é santo. Nós estamos aqui, Senhor, para engrandecer o Teu nome, ó Deus. A nossa alma tem sede do Deus vivo, ó Pai. Recebe nessa noite a nossa adoração, que sai, Senhor, de cada casa, que sai, Senhor, de cada sala, de cada quarto, de cada lugar espalhado nessa cidade, nesse país ou fora desse país. Recebe a nossa adoração e o nosso louvor. Aleluia, aleluia. Aleluia! Glória a Jesus. Adore ao Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus. Vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder. O Teu poder. Estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, o Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu. Quero ouvir o som do céu, a Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, a Tua glória contemplar. Declare. Tão sedento de Ti. Vem, ó Deus. Vem, ó Deus. Enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder. O Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Diga para Ele: Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, Jesus, para sempre. Amém. Te damos honra, Te damos glória, e Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra e Te damos glória, e Teu é o poder para sempre. Amém. Mais uma vez, diga: Te damos honra, Te damos glória, e Teu é o poder, oh aleluia, para sempre. Amém. Sabe por quê? Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar, e a terra e os céus glorificam Seu santo nome. E Ele exaltado
Jesus é exaltado do céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Eu louvarei. E Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. E a terra e os céus glorificam seu santo nome. E Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Glória a Deus. E Ele exaltado, Jesus exaltado nos céus. Aleluia e glória a Jesus. Amém. Aleluia. Ele é o Senhor e a sua verdade reina para sempre. Esse é um tempo também muito especial de louvor para nós, e a gente chama ele de tempo de generosidade. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do Deuteronômio 15, versículo 14, diz assim: dá-lhe com generosidade dos animais do seu rebanho e do produto da sua eira e do seu tanque de prensar uvas. Dele conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe tem dado. Um princípio para nós que é muito claro é que o nosso Deus, ele é um Deus generoso. E ele também deseja que nós, o seu povo, sejamos generosos. Que nós, o seu povo, também amemos a generosidade. Deus, ele tem nos desafiado nesse tempo de tanta dificuldade, né? Essa semana, as informações que chegam para nós, às vezes, são difíceis, são duras. E essa dimensão, né, do álcool gel que se esvai das prateleiras, porque alguém pensa que pode ou que deve acumular todo o álcool gel, quando na realidade isso não protege as pessoas, porque se nós não partilharmos o cuidado na asepsia, ninguém está protegido, né? Então, se a gente não é generoso nas mínimas coisas, a gente não consegue vivenciar aquilo de mais importante que o Senhor nos criou para vivenciar, a dimensão das relações que são saudáveis, né? A dimensão da comunhão. E nesse tempo de pandemia, nesse tempo que é tão estranho para nós, porque celebramos de uma forma diferente, porque nos conectamos de uma forma diferente daquilo que estávamos habituados, necessidades vão surgindo. E nós, como discípulas e discípulos de Jesus, somos desafiados a viver de forma generosa, a amar a generosidade e viver com isso no nosso horizonte. Dele com generosidade, de tudo aquilo que você recebe das mãos do Senhor, segundo tudo aquilo que o Senhor tem dado, que a gente possa repartir. O desafio é que nós continuemos fiéis nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, que nós sejamos fiéis na contribuição dos nossos quilos, porque sabemos que existem muitas pessoas que estão precisando e nós estamos recomeçando a campanha. Mês a mês, como você necessita ir ao mercado, pessoas necessitam ser acudidas. Então que nós sejamos comprometidas e comprometidos com esse princípio, que é um princípio divino. Sejamos nós fiéis e generosos naquilo que o Senhor tem nos dado. Amém? Nós, nesse tempo ainda, queremos nos lembrar das pessoas que completaram o aniversário. A gente consegue falar com algumas, né, por telefone, por vídeo, canta um parabéns, faz uma oração, compartilha. Mas hoje aqui, como igreja reunida, você aí, o outro lá e o outro acolá, nós aqui,
vamos juntas e juntos abençoar nossos irmãos, nossas irmãs que estão completando mais um ano na presença do Senhor. E eu quero te convidar junto comigo, orar, agradecer ao Senhor. Eu quero mencionar as nossas crianças também. Nós estamos, felizes por ver como elas têm se desenvolvido, acompanhado a produção delas, o crescimento intelectual, o crescimento cristão que elas têm vivido nas suas casas, com o apoio do nosso Ministério de Trabalho com Crianças. Que alegria é poder ver você crescer também na presença do Senhor. Um super beijo para vocês que estão assistindo a gente agora. Todas as crianças, um beijo. E nós vamos orar, agradecendo a Deus pelos nossos aniversariantes e agradecendo a Deus pela vida das nossas crianças. Amém? Deus de bondade, de graça e de misericórdia. Nós reconhecemos, a Deus, que cada passo que damos nessa vida é graça que vem de Ti. É bondade da Tua parte para nós. Nós reconhecemos que cada dia, Senhor, que amanhece diante de nós, cada sol que nasce, Senhor, é um presente, dádiva, Pai. E nessa noite, quando reunidos aqui, nós nos lembramos das nossas irmãs e irmãs que completaram, Senhor, mais uma volta ao redor do sol. Nós te louvamos porque isso é dádiva das Tuas mãos. Nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor continue abençoando a vida deles, a vida delas. Que a Tua mão esteja estendida, ó Pai, sobre cada casa, sobre cada família, Deus. Senhor, que a bênção do aniversariante se estenda sobre aqueles que estão ao redor deles, sobre os seus amigos. Porque isso também é bênção Sua. Senhor, que eles possam, nesse tempo novo que o Senhor os presenteia, realizar sonhos, projetos, mas mais importantes, que eles estejam, Senhor, debaixo da Tua potente mão, cumprindo o Seu propósito para a vida deles. Nós os abençoamos. E também, Senhor, nessa oração queremos abençoar cada uma das nossas crianças, cada um dos nossos meninos, cada uma das nossas meninas, com as bênçãos que vêm do Teu trono. Senhor, que eles sejam todos os dias agraciados. Abençoa as suas casas, as suas famílias. Abençoa, Senhor, cada necessidade, Senhor, que é apresentada diante de Ti. E que eles possam, em Teu nome, ó Deus, crescer em graça, em estatura, em sabedoria. Nós pedimos isso e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Como nós fizemos na semana passada, eu quero te desafiar. Se você tem uma criança em casa, que você esteja perto da sua criança. Eu soube que algumas crianças conseguiram fazer o túnel em casa. Então, se você tem aí pelo menos 2 pessoas adultas que possam fazer o túnel, então você faça o túnel para simbolizar essa bênção que nós estamos derramando sobre a vida delas. Mas se você só tem um adulto e não pode fazer o túnel, abraça a sua criança, dá um cheiro forte nela. É o cheiro que nós, como igreja, queremos dar em cada uma, em cada um. Enquanto nós cantamos e declaramos que bom, bom, bom é louvar a Deus. Bom é louvar a Deus. Canta, pular, dançar e até rodopiar. Bom é louvar a Deus. Aleluia, que bom é louvar a Deus junto de você. Amém? Nós estamos caminhando agora para o momento da palavra. E com alegria também. Como já nos alegramos, exaltando ao nome do Senhor com as nossas canções, nós vamos mais uma vez nos colocar diante da Sagrada Escritura, das Sagradas Escrituras, e partilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Hoje é segundo domingo de Páscoa e nós estamos caminhando aí, né, nesses passos ainda, de Jesus ressurreto. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Um texto conhecidíssimo nosso, um texto que a mim me encanta muito, um texto que eu tenho assim verdadeira gratidão por poder sempre partilhar. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 13.
É um texto um pouquinho extenso. Nós leremos juntas e juntos. Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 13. Nos diz assim o texto sagrado. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, e aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Deus, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos pela tua presença, te louvamos pelo teu Espírito. E mais uma vez nós clamamos a ti que essa palavra viva seja, Senhor, vida em nós, por obra e misericórdia do teu Santo Espírito. Amém. Quando eu estava lendo sobre esse texto, uma coisa me saltou aos olhos. E eu fui procurar, na internet e achei uma explicação aqui, um pouco científica. Eu fiquei pensando sobre a dimensão do ver, do enxergar. Sobre a nossa visão natural mesmo. Eu fiquei pensando sobre isso. E aí, eu estava lendo algumas coisas e eu vi que o nosso campo de visão, a nossa visão periférica, ela é de 165 graus. E quando uma pessoa ela está em movimento, a uma velocidade mais ou menos de 40 quilômetros por hora, essa visão ela vai sendo reduzida. E a 40 quilômetros, a nossa visão ela é reduzida para 90 graus. Aí a gente vai acelerando. Numa velocidade maior, entre 80 e 100 quilômetros por hora, a nossa visão ela é de 40 graus. E quando a gente se aproxima dos 200 quilômetros por hora, a nossa visão ela é tão somente
de 7 graus. Uau! Quer dizer, nós temos uma boa visão periférica, né? A visão periférica é essa visão que a gente consegue ter das coisas que estão ao nosso redor, mas que não nos dá muita clareza, não nos dá muita nitidez. A gente consegue perceber os rostos, a gente consegue fazer leituras a partir dessa visão frontal, que é uma visão que dá essa clareza toda para a gente de detalhes. Mas essa visão periférica, para nós, ela é tão importante, por quê? Porque ela permite que nós não esbarremos nas coisas, porque eu estou vendo que aqui do meu lado tem um vulto, alguma coisa, mesmo que eu não consiga identificar bem, ele está do meu lado. Então, essa visão me ajuda, me auxilia no todo. Eu percebo que tem alguém chegando, eu percebo que tem alguma coisa em movimento. Essa visão periférica ela é importante por isso. Mas à medida que eu me locomovo, à medida que eu me apresso, à medida que eu corro, à medida que eu corro mais ou corro mais ainda, essa visão ela vai sendo diminuída e eu consigo ter pouquíssima visão periférica. E por que, né, que eu estava pensando sobre essa dimensão da visão, lendo esse texto, pensando no sermão e pensando nas nossas vidas? Nós estamos vivendo um momento muito interessante do ponto de vista do parar. A gente já compartilhou isso em alguns vídeos, né, nas últimas semanas, mas nós andávamos muito ocupadas e ocupados, correndo em demasia. E o que é que nos movia nessa corrida? O que é que nós estávamos buscando enquanto corríamos? É uma coisa que está aqui nas minhas reflexões. Foram perguntas que foram me saltando aos olhos enquanto eu li o texto bíblico, enquanto eu pensava sobre nós, enquanto eu pensava no que o texto bíblico pode falar para nós. Se eu não vou responder essas perguntas agora, você pode ir refletindo sobre elas, nós vamos continuar caminhando. Bom, voltar para o texto. Depois de pensar um pouquinho sobre essas visões periféricas e sobre esse movimento, eu quero com você voltar para o texto. O texto que nós lemos, ele é exclusivo de Lucas, né? O texto da semana passada era um texto que se repetia em todos os evangelhos. Já o texto de hoje não, ele é um texto que só encontramos em Lucas, mas isso não traz para ele menos importância. Ele é um texto muito importante, muito relevante para a tradição da igreja e para a nossa caminhada de fé. Ele faz parte de um contexto maior das aparições de Jesus ressuscitado. E depois daquela grande notícia que nós tivemos, né, que ouvimos na semana passada, mas foi no mesmo dia aqui no caso, mas depois dessa grande notícia que Maria Madalena dá sobre a ressurreição do Mestre, depois dessa primeira grande notícia de que Jesus está vivo, de que ele ressuscitou, muitas coisas acontecem, muitos acontecimentos, muitos sentimentos, muitas emoções são desencadeadas. E dentro desses acontecimentos está a narrativa, o texto que nós lemos hoje. E no centro dessa narrativa está o encontro com Jesus, o diálogo, né, entre esses discípulos e Jesus, e a comunhão da mesa entre esses dois discípulos e Jesus. Os dois discípulos, que o texto diz que um chama-se Cleófas e existe um outro discípulo ou discípula com ele, porque se a gente olha, né, no Evangelho de João, há uma menção, talvez a João 19, 25, há uma menção a Cleópas e Maria, sua esposa. Então, possivelmente, possa ser esse casal no caminho de Emaús. Há alguns estudiosos que afirmam isso, né, que defendem essa tese. Esses dois iam conversando em caminho para Emaús. Então, esse casal estava indo de caminho para Emaús, saindo de Jerusalém, de caminho para Emaús e dialogando. E conversavam sobre muitas coisas, e sobre o que tinha acontecido, e sobre a dor do sofrimento. Era domingo ainda. Isso é importante, domingo da ressurreição. O texto sagrado diz que naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para Emaús.
E eles estavam ali dialogando, talvez sobre a sua dor, talvez sobre a sua frustração, talvez sobre a luta que viria, a nova vida que eles precisavam retomar agora, recomeçar, quando o próprio Jesus se aproxima deles e caminha com eles. Uau! Acontece que, de acordo, com o versículo 16 aqui, o texto diz que os olhos deles não puderam reconhecer Jesus, estavam como que cegos. Os olhos deles estavam impedidos de ver Jesus. Eles não puderam reconhecer o Mestre. Ainda que ele se chegasse, ainda que caminhasse junto, ainda que falasse algumas coisas com eles, ainda que interagisse com eles, eles não podiam reconhecer Jesus depois de algum tempo de caminhada com Jesus. Depois de conhecer as palavras de Jesus, depois de terem sido ensinados por Jesus, agora, diante dessa situação, nessa caminhada, eles não reconhecem Jesus. E Jesus se interessa. E Jesus pergunta, mas sobre o que é que vocês estão caminhando conversando enquanto vocês caminham? E aí eles, meio que de uma forma, é até interessante, porque, ironicamente, eles repreendem Jesus. Eles dizem, como assim? Você é o único que mesmo estando em Jerusalém não sabe o que aconteceu? Não dá para acreditar nisso. E eles repreendem Jesus e falam, você não sabe o que aconteceu com Jesus? O grande profeta, eles reconhecem que Jesus é um grande profeta, que realizava sinais e maravilhas, que vinha da parte de Deus. E eles começam a descrever o que aconteceu com Jesus, as nossas autoridades, os religiosos, os poderosos. Eles tomaram Jesus, driblaram a lei, mataram Jesus. E nós imaginávamos que ele era o Messias. Nós imaginávamos que ele era o libertador de Israel. Mas muito provavelmente, nós acreditamos errado. Porque já é o 3º dia e ele sumiu. É verdade, as mulheres disseram que elas viram que ele ressuscitou. Mas sabe como é, né? Não dá para acreditar muito em mulher. E nós decidimos, então, deixar essa história para lá, seguir com a nossa vida, construir a nossa história e caminhar por outros caminhos. Jesus, então, continua conversando com eles. Eu queria só que você refletisse, antes da gente continuar pensando aqui nas coisas que Jesus disse, eu queria que você refletisse, antes da gente trazer alguma dimensão nesse sentido, sobre o que você imagina, né? O que é que pode ter impedido que aquelas pessoas não reconhecessem o Senhor? O que é que impede que aquelas pessoas, ao ver Jesus, não consigam o reconhecer? O que é que impediu que os olhos delas pudessem perceber e identificar Jesus? Eu queria que você fosse refletindo um pouco sobre isso. O texto sagrado continua dizendo que Jesus, então agora, depois de ouvir atentamente, depois de acolher a dor deles, Jesus agora fala, olha, nécios e tardos em crer em tudo que os profetas disseram. Vocês não entenderam nada do que eu disse. Então ele começa a discorrer, ele começa a dizer sobre os profetas, ele começa a falar desde Moisés e sobre os profetas e vai falando tudo que a Escritura expunha a respeito dele mesmo, a respeito do Messias, a respeito do enviado de Deus, a respeito daquele que viria para nos redimir do nosso pecado, para tirar a nossa alma da escuridão, para nos livrar da morte e nos levar para a vida em abundância, a vida eterna. E ele começa a discorrer acerca daquilo que a Escritura fala dele mesmo. E então,
o que acontece é que eles vão caminhando, Jesus vai explicando, Jesus vai ensinando, Jesus vai dizendo, Jesus vai falando, e eles se aproximam de casa. E Jesus, então, faz como que vai embora, né? Diz, poxa, foi bom estar com vocês até aqui, então, estou seguindo, estamos indo. E eles dizem, não, já é tarde, fica conosco. Eles convidam Jesus para ficar. E algo extraordinário acontece. Depois deles constrangerem Jesus para ficar, o dia já declinava e Jesus entrou. E eles, então, foram para um lugar muito especial. Eles foram para a mesa. E na mesa, Jesus tomou o pão, abençoou e o partiu e distribuiu. O texto sagrado diz que na mesma hora, eles reconheceram que aquele era o Messias. E depois de reconhecer que ele era o Messias, eles então se lembraram da caminhada com Jesus e disseram, enquanto ele nos explicava sobre as Escrituras, o nosso coração estava ardendo. Quando eu penso na nossa caminhada, na maneira como nós, como sociedade, temos vivido, e nesse tempo que nós estamos atravessando, eu fico pensando sobre a correria e sobre o que motivou aqueles homens a caminharem e caminharem tão rápido para longe de Jesus, ao ponto de suas visões estarem conturbadas. Quantas e quantos de nós, nesses tempos de tanta angústia e de tanta dor, de tanta desolação, as notícias, elas não são tão boas assim, né? As notícias que o mundo nos dá, elas não são tão boas. E nós temos uma amiga que foi identificada com Covid na última semana, é médica, está tratando, está em isolamento. A nossa comunidade em São Paulo, que perdeu uma pessoa na semana passada, perdeu outra pessoa essa semana, na segunda-feira. E essas notícias de morte deixam a gente apreensivos, conturbados, ameaçados. Isso fragiliza até o nosso crer, o nosso caminhar. A descrença na ciência, a descrença nas orientações, todas essas coisas deixam a gente, as mensagens que recebemos no nosso WhatsApp, que não param, que alarmam a gente, que deixam a gente assustado, nos deixam com a imagem conturbada. E o vírus, ele está aí diante de nós, trazendo para nós dimensões da nossa existência que estavam esquecidas, que estavam isoladas. E aí eu quero retornar com você para aquilo que nós começamos a conversar, para onde estávamos correndo e pelo que estávamos correndo. Eu fiquei refletindo essa semana sobre essa dimensão de para onde estamos correndo e por quê, atrás de que corremos. E eu cheguei à conclusão de que Mamon, ele é senhor da vida de muitas pessoas. Ele é aquele que orienta a nossa vida e que dita como nós vamos caminhar, por onde nós vamos, que horas vamos acordar, como vamos fazer, como nos relacionamos. Mamon, ele tem ocupado um lugar central nas nossas vidas. E é por isso que alguém diz que a quantidade de pessoas que morrem não importa. Porque o lucro é mais importante, mas que mundo é esse que nós vivemos? Nós, jardineiras e jardineiros do Senhor. Nós estávamos correndo e não sabíamos para onde. Mas quando a gente para e vê a importância das pessoas que realmente são importantes, porque as pessoas são importantes. Quando a gente para e tem tempo para as pessoas na nossa casa. Quando a gente para e percebe que as nossas relações precisam ser tratadas, porque quando a gente fica junto dá problema.
Quando a gente para e percebe que a gente não consegue ficar sozinho com a gente mesmo. O silêncio nos incomoda. A solitude nos incomoda. Quando nós não conseguimos ficar sozinhos, nós e Deus. Porque nós estávamos acostumadas e acostumados a, no meio do turbilhão, falar com Ele como se... A gente até diz que Ele é importante. Mas Ele ocupa um lugar tão distante que a gente, no final da noite, lá no fim. Ou então quando a gente acorda, depois que a gente já está correndo na saída, a gente diz, ai meu Deus, muito obrigada. Nesse tempo, a gente pode parar um pouco para reavaliar essas estruturas tão perversas. Perversas porque eu posso estar dentro da minha casa, mas tem muita gente que não pode se isolar. As estruturas em que nós estamos colocados, econômicas, políticas, religiosas, ideológicas, todas essas estruturas, elas são contrastadas com o projeto do reino de Deus. E nós precisamos parar e reavaliar. Nós caminhamos tanto tempo com Jesus. Ele estava ali dizendo coisas para a gente, ele estava ali ensinando coisas para a gente, mas bastou que alguma coisa mais drástica acontecesse para a gente perceber que talvez a gente não consiga reconhecer Jesus quando Ele se aproxima. E nessa noite, de forma muito especial, como os discípulos, como esses 2 discípulos, que deixaram que Jesus se aproximasse, eu queria que eu e você também deixássemos que Jesus se aproximasse de nós. Que Jesus olhasse para nós, sabe por quê? Porque quando o nosso caminho é confuso, porque quando eu e você escolhemos o caminho errado, porque todos os dias a gente pode fazer opções distintas daquelas que agradariam o coração do Senhor. Todos os dias a gente pode errar o caminho, pisar fora do caminho. Todos os dias a gente tropeça. Todos os dias a gente escolhe o mal ao invés de escolher o bem, como o apóstolo Paulo disse. Todos os dias eu tenho a tendência a pecar e abandonar aquilo que o Senhor me ensina. Todos os dias eu tenho a tendência de esquecer os princípios do Evangelho e seguir conforme a minha própria orientação e me amoldar ao que o mundo diz, em fazer conforme as orientações do mundo. Mas sabe o que eu quero contar para você nessa noite? Que mesmo quando eu e você escolhemos sair de Jerusalém e ir para Emaús, mesmo quando eu e você às vezes tomamos a rota errada, mesmo quando eu e você fazemos escolhas que desagradam o coração do Senhor, mesmo quando eu e você não reconhecemos o Mestre, mesmo quando eu e você olhamos para Ele e ridicularizamos até o que Ele tem nos dito, mesmo quando eu e você estejamos confusas e confusos nesse caminho, Jesus Cristo se aproxima de nós. Jesus Cristo se aproxima de nós e Ele mesmo quer nos ensinar. Ele mesmo quer desfazer as confusões que há nas nossas mentes. Ele mesmo quer acalmar as nossas almas, como no salmo que nós lemos no início. Ele mesmo quer desfazer os laços de morte que tem cercado as nossas vidas. Ele mesmo vence as angústias do inferno que querem se apoderar das nossas almas. Jesus Cristo ressuscitado, Ele se interessa por nós, pelas nossas confusões, pelo nosso jeito torto às vezes de viver, porque Ele mesmo quer aplainar o nosso caminho. E aí, quando Jesus se aproxima de nós, é importante que eu e você convidemos Ele para ficar, para sentar na mesa. E que coisa linda e que revelação tão maravilhosa, porque Jesus é a pessoa da mesa. É a pessoa do pão. É a pessoa que está sempre em comunhão e Ele ensina isso para nós. Essa semana nós falávamos sobre esse princípio da comunhão que rege a nossa existência. A Trindade é comunhão. A essência de Deus é comunitária. E é por isso que não há sentido no isolamento.
a partir do ponto de vista do eterno. É por isso que eu sinto falta de você. É por isso que você sente falta de mim. Porque Deus criou a mim e a você para comunhão. E é importante que nós cultivemos essa comunhão com o ressuscitado. Que Ele seja a primeira pessoa na nossa vida, na nossa existência. Que Ele seja a primeira pessoa na nossa mesa, para que a gente tenha o que repartir com as outras pessoas. E o que eu acho lindo, lindo, lindo nesse texto, na partilha que eu faço geralmente com as minhas amigas, é que Jesus oferece intimidade. Eles oferecem intimidade para Jesus, e é na intimidade que Jesus é reconhecido. No gesto afetuoso. Isso é uma coisa que eu acho muito importante ressaltar. Jesus conta para eles toda a história, desde Moisés e os profetas, e eles continuam aqui, sem entender. E aí eu quero retomar com você as perguntas que eu fiz no início para que a gente conclua. Por que aquelas pessoas não conseguiam reconhecer Jesus? Jesus explica para eles, teoricamente, o texto está ali, o coração deles até arde, mas é na intimidade, na afetuosidade, que o reino se revela, que ele passa a ser visto. Gente, tanta gente brigando por tanta coisa, que é periférico, e o central perde o seu lugar. Partir o pão. Compreender a Escritura Sagrada é importante, óbvio. Mas partir o pão revela que você conheceu de verdade Jesus. As ações, o conhecimento teórico, as teologias, elas não dão conta de explicar o amor de Jesus. Não importa quantos livros você leia, e eu não estou dizendo para você não ler livro, leia muito. Leia muito o texto sagrado, principalmente leia o texto sagrado. Mas experimenta viver o texto, experimenta trazer isso para a concretude da vida, como você vai ver que o sentido ganha outra dimensão. Como seus olhos vão sendo abertos, como a sua compreensão de Jesus vai sendo desmistificada. E você experimenta graça real, concreta, no partir do pão. Eu fiquei pensando sobre o que pode, ter impedido aquelas pessoas de ver Jesus. E para mim, muito claramente, foram as expectativas que elas criaram acerca de Jesus. O construto imaginário que elas fizeram de Jesus. Elas criaram expectativas políticas acerca de Jesus. E elas imaginaram, ele vai vir e vai tomar o poder, vai derrubar o Império Romano, então na espada nós seremos vencedores. Jesus disse, você não entendeu nada do que eu falei. Elas tinham expectativas teológicas que eram diferentes daquela que o Messias oferecia. Elas tinham expectativas ideológicas diferentes das que o Messias oferecia. Ele não veio para tomar o trono natural, porque dele é toda a nossa existência. Ele não veio para guerrear e com a espada derrubar os poderosos. E eu acho que muito singelo é a dimensão daqueles homens, daquelas pessoas não crerem no anúncio das mulheres. Porque eu creio
que o machismo também impediu eles de perceberem que era Jesus. Eles disseram, umas mulheres disseram que ele ressuscitou. Mas a gente preferiu tomar outro caminho. Talvez porque elas sejam as pessoas mais desprezadas daquele tempo. Mas Deus faz isso conosco. Quando eu e você achamos que não temos o valor, Deus usa a nossa vida para demonstrar a graça dele. Porque ele não usa os poderosos. Ele confunde, porque não são os sábios que ele chama. Ele chama os simples. Ele chama os pequenos e confunde os grandes. Então, as expectativas que nós criamos do Messias, de Jesus, podem nos afastar daquilo que Jesus quer se revelar para nós. Então, nesse tempo de Páscoa, eu queria te convidar a abrir o seu coração para experimentar Jesus, para testemunhar Jesus, para perceber por quem ou por que o seu coração aquece. Se o seu coração aquece por coisas vãs e por coisas banais, busque encontrar Jesus, para que o seu coração se aqueça a partir das palavras que ele tem para nós. E você que talvez esteja ouvindo a gente e que ainda não conheça Jesus, que ainda não saiba o que significa isso que eu estou dizendo, você pode, aí na sua casa também, como esses discípulos que estavam afastados, convidar Jesus e dizer, fica conosco, fica comigo. Já está tarde, a noite está chegando. Vem e fica. Porque Ele quer fazer morada na sua vida. Ele quer partir o pão com você. E Ele quer que você compreenda que a morte foi vencida. Que o inimigo foi vencido, a morte foi tragada pela vida. Que nele há ressurreição e vida eterna. Eu queria te convidar para orar nesse momento, pedindo ao Senhor que traga para você, que abra os seus olhos e que revele a você expectativas reais daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. Senhor, nós estamos na Tua presença e somos agradecidos imensamente pelo Teu amor derramado na cruz do Calvário. Pelo esvaziamento que o Senhor fez da Sua glória, por se fazer semelhante a nós, por assumir a forma de servo, por nos, Senhor, a partir desse caminho, nos levar mais perto de Ti. Por, Senhor, vencer a morte, tomar as chaves do inferno, libertar as nossas almas das cadeias que nos prendiam, nos fazer, Senhor, mais do que criaturas, filhas e filhos de Deus. Ajuda-nos, Senhor, a ter a percepção de que o Senhor vai conosco, seja qual for a situação. Ajuda-nos, Senhor, a ampliar a nossa visão. Ajuda-nos, Senhor, a parar de correr, Senhor, em vão, correr, Senhor, atrás do vento, como diz o Eclesiastes, e priorizar nas nossas vidas, Senhor, aquilo que é central, permanecer onde o Senhor quer que permaneçamos. Ouvir a voz dos mais simples, para ouvir a Tua revelação, perceber a Tua presença naquelas coisas que antes nós não víamos. Ajuda-nos a perceber como o Senhor tem se revelado. E ajuda-nos, Senhor, a revelar a Tua presença a partir dos nossos atos concretos, como filhas e filhos Teus, como igreja Tua, Pai. Senhor, recebe esse moço, essa moça, esse homem, essa mulher que hoje decide Te acolher em casa. E ajuda, Senhor, para que ela caminhe e compreenda a Tua vontade dia após dia. Nós queremos ser igreja com ela, ser igreja com ele. Senhor, nós pedimos isso e Te agradecemos. Amém. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração
coração para pousar. Faz de mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Aleluias. Nós já estamos caminhando para o final da nossa celebração. Nós queremos, por último agora, como nossa penúltima atitude, né? Nós já vamos orar e vamos encerrar com a bênção. Depois de perceber todas essas nuances, convidar você para nós levantarmos um clamor por aqueles e por aquelas que mais estão sofrendo nesse tempo. Somos abençoadas, abençoados, porque o Senhor tem partido o pão conosco. E queremos ser instrumentos para repartir esse pão com outras pessoas. Vamos juntas e juntos clamar ao Senhor? Deus, os nossos corações, Senhor, eles estão já próximos de Ti. E nós encontramos em Ti, Senhor, a paz que é inexplicável. Porque mesmo quando tudo, Senhor, está indo de forma conturbada diante de nós, mesmo quando parece que há uma tempestade e o nosso barco, Senhor, está sendo balançado de um lado para o outro, e eu estou dizendo isso, Senhor, como humanidade, Senhor, reunidas como esse povo que foi criado por Ti, Deus. Mesmo, Senhor, quando este barco parece que está indo à deriva, nós confiamos que o Senhor está nele. E é em Ti que nós depositamos a nossa confiança. Quando nós nos reunimos em oração agora, nós queremos pedir a Deus, pelos nossos irmãos e irmãs que estão infectados, pedir que o Senhor, que é o Deus da cura, estenda mãos poderosas sobre a vida, Senhor, desses irmãos e irmãs. Nós queremos pedir, Senhor, por aqueles e por aquelas que não podem estar resguardados em suas casas, mas que precisam atender ao chamado, à necessidade da sociedade, Pai. Por aqueles que atuam na limpeza, por aqueles, Senhor, que atuam na saúde, ó Deus, as equipes de enfermagem, Senhor, os médicos, as médicas, tanta gente, ó Deus, que precisa nesse momento de uma fé fortalecida. Nós pedimos que o Senhor renove a fé deles, ó Deus, para que eles possam agir, Senhor, segundo o juramento que fizeram, ó Deus, ajudando vidas a se recuperar, mas que eles também sejam protegidos, guardados pela Tua mão, ó Pai. Senhor, nós clamamos pelas pessoas mais vulneráveis, ó Deus, pelas pessoas, Senhor, que não têm onde se abrigar, pelas pessoas em situação de rua, Senhor, pelas pessoas que trabalham, ó Deus querido, nas ruas, Senhor, por aquelas, ó Deus querido, que estão mais abandonadas e que às vezes são abandonadas até por nós mesmos, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Senhor, nós queremos orar, Senhor, por esse movimento de generosidade, de solidariedade, ó Deus, que tem surgido dentro do Seu povo, não somente dentro da igreja, mas dentro, Senhor, da nossa vida humanitária, Pai. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor desperte mais pessoas, que os nossos corações estejam conectados e que o nosso sentimento seja esse, Senhor, de estender as mãos. Ainda que hoje não sejam as nossas mãos físicas, mas que haja atitude em nós, de nos colocar à disposição daqueles que mais precisam, Pai. Desperta, Senhor, desperta autoridades, ó Pai querido. Senhor, responsabiliza as autoridades, Senhor, dá, Senhor, entendimento, Senhor, a cada uma, a cada um. Também queremos clamar por aqueles que estão estudando, Senhor, nas universidades, Senhor, nos laboratórios, ó Deus, que o Senhor dê sabedoria, ó Deus querido, e que traga para nós, Senhor, a cura. Tu és, Senhor, um Deus capaz de fazer isso. Nós entregamos, Senhor, as nossas vidas, a nossa vida humana, nas Tuas mãos.
Amém. Amém. Recebamos a bênção. Paz, que a doce paz de Jesus Cristo seja sobre nós, nossas casas e famílias, hoje e para sempre, hoje eternamente, seja sempre assim, seja. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele te dê uma semana cheia da graça dEle, a você, a sua casa. Que Deus nos abençoe. Amém.